Bom dia a todos, meu nome é Melisa e eu trago para vocês um breve resumo de como é que funciona a epigenética. Bom, então começamos com a pergunta de como é que podemos controlar o nosso DNA? Isso porque os cientistas, durante muito tempo, acreditavam que o nosso código genético determinava 100% do que somos e que seria praticamente impossível modificá-lo. Além disso, isso porque os genes que formam o nosso DNA carregam as principais informações de quem somos. Além disso, são esses genes que dão informações para as células que vão definir desde a cor dos nossos olhos, o funcionamento dos nossos pulmões, ou até mesmo propensão a algum tipo de doença, seja o câncer, diabetes ou até mesmo doenças cardíacas. Só que isso muda muito e se torna mais complexo quando se fala de uma pessoa, da vida que ela leva, dos fatores extrínsecos que ela passa, por características que vão mudando. Eu dou um exemplo para vocês, então, de duas irmãs gêmeas. Nós consideramos que elas têm o DNA exatamente igual, o mesmo, mas as vidas de ambas são diferentes. Uma, por exemplo, tem a rotina mais tranquila, a outra tem a profissão estressante. Enquanto uma faz exercícios, a outra tem uma melhor alimentação. Por isso que elas começam a apresentar então diferentes características. E isso faz com que elas, por exemplo, desenvolvam uma propensão a alguma doença que uma outra não tem. E isso sem alterar a estrutura do DNA. Mas como é que isso é possível se o genoma é exatamente igual? O motivo é que o corpo humano tem uma maneira natural de ativar e desativar alguns dos nossos próprios genes, em resposta ao ambiente ou até mesmo o estilo de vida que se leva, como no caso das irmãs. Então, o que responde a esse fator é a epigenética, que é o conjunto de substâncias químicas que marcam o genoma e dizem às células o que fazer com cada gene. Essas substâncias químicas a gente diz que é o epigenoma. Além disso, o DNA é como se fosse um manual de instruções que está dentro da nossa célula que determina ela como ela deve funcionar. Ou seja, cada célula do corpo tem um desses manuais. Já o epigenoma é como se alguma pessoa pegasse um pacote de marcadores de texto coloridos, rosa e azul, como na imagem, para enfatizar as partes diferentes do manual. Ou seja, enfatizar que essa parte do DNA é mais importante, então ela vai ser dividida e guardada porque ela é de suma importância. Ao contrário dessa outra parte do DNA, que já não é tão importante, então ela pode ser descartada. Mas como é que isso acontece? Como a nossa célula do, como a célula do nosso corpo contém quase 2 metros de DNA, para que ela caiba dentro da nossa célula do nosso corpo, ela precisa se enrolar em proteínas, essas proteínas chamadas de estonas, que fazem com que ela se torne uma estrutura muito mais compacta. Isso significa que a nossa célula nem sempre tem acesso fácil aos nossos genes, algo que se torna necessário para que ela consiga saber quais as funções que ela deve exercer. Além disso, as marcas epigenéticas, que são os marcadores químicos, que são os nossos epigenomas, agem sobre essa estrutura de DNA para imprimir nelas instruções se devem ser apertadas ou soltas o DNA ao redor dessas estonas. Como assim, por exemplo, foi marcado em cor de rosa, então significa que o DNA ficou mais apertado, por exemplo. Logo, a célula tem dificuldade de ter acesso à informação de alguns genes e logo eles ficam desativados. Ao contrário, se o epigenoma pinta a célula de azul, significa que os trechos de DNA estão mais soltos, deixando os genes mais acessíveis à célula, tornando eles mais ativados. É esse processo, então, que acontece nas primeiras células dos nossos embriões, quando elas começam a se dividir. Por isso se destaca a importância de uma boa alimentação da mãe, do que essa mãe pode ingerir, desde medicamentos, vitaminas, por causa que isso tudo, toda essa informação, tudo isso que a mãe está fazendo, chega através da corrente sanguínea ao bebê, de forma de sinais químicos, como vocês podem ver na segunda imagem do feto. Além disso, por mais que eu esteja falando em embrião, o epigenoma ele age no nosso corpo durante toda a nossa vida, em todas as fases da nossa vida, e não somente na fase embrionária, como é o exemplo das irmãs gêmeas que eu falei ali no início. Isso quer dizer que nossos hábitos estão sempre em constante mudança, as nossas experiências, nossas características, até fatores ambientais que fazem com que nós mesmos mudamos e ative ou desative os nossos próprios genes. Além disso, a epigenética mostra que a natureza pode ter encontrado uma maneira de passar até mesmo os traumas para as nossas gerações seguintes.
traumas esses que vêm do passado. Então, os cientistas, eles fizeram o teste através de camundongos machos, onde eles expuseram os camundongos em um aroma de flor de laranjeira. E eles associaram esse aroma de flor de laranjeira à dor de choques elétricos. Ao passar do tempo, esses camundongos machos, eles procriaram, logo os filhos ficavam nervosos com o mesmo cheiro do aroma da flor da laranjeira. Porém, eles nunca passaram pelo choque, nunca passaram pela dor do choque elétrico. Ao passar do tempo, esses filhos procriaram, tiveram a terceira geração, que são os netos dos camundongos que foram expostos e viram que essa terceira geração apresentava uma maior sensibilidade ao aroma e sem ao menos nunca ter chegado perto da flor de laranjeira e muito menos ter tomado o choque. Isso são lembranças do passado que fazem com que ele crie essa lembrança e esse trauma. Logo, os cientistas viram no DNA marcas epigenéticas, e como vocês podem ver ali no DNA, na parte azul e cor-de-rosa, que são genes responsáveis por codificar uma proteína receptora de cheiros, de odores. Além disso, no cérebro desses ratinhos, tinham também neurônios responsáveis por detectar especificamente o cheiro da flor da laranjeira, o que fazia associação com a dor. Além disso, os cientistas alegam que isso não quer dizer que nós humanos estamos predestinados a viver traumas dos nossos antepassados, mas ainda assim os cientistas estudam para avaliar e estudar melhor essa transmissão, o tipo dessa transmissão epigenética, para ver se haveria a possibilidade disso acontecer em humanos. Mas eles acreditam ainda assim que seria possível reprogramar esse mesmo mecanismo para nos tornar mais saudáveis, por exemplo, já que essas marcas epigenéticas, como eu falei durante a apresentação, são marcas que são reversíveis, que podem ser mudadas conforme as características, mudanças e fatores. Isso abre, então, um leque de formações, de ideias, através do universo científico. Então, através dessa ideia da epigenética e o mundo científico, eu trago um breve vídeo para vocês verem como é que isso pode acarretar bons resultados para a ciência. Por exemplo, há estudos para criar medicamentos que permitem remover marcas do epigenoma que favorecem a aparição de certos tumores. A epigenética também pode revolucionar o tratamento de doenças como diabetes, lúpus e até o mal de Alzheimer e alguns vícios. A questão agora é como desenvolver tratamentos que atuem somente nos marcadores prejudiciais sem impactar os positivos. A epigenética prova que nem tudo está escrito nos nossos genes. Temos em nossas mãos o poder de influenciar positivamente nosso genoma através de escolhas saudáveis e de ajudar pessoas que não puderam fazer essas escolhas. Isso pode trazer benefícios não só a nós mesmos, como também às futuras gerações. Agradeço a todos, peço desculpas se o vídeo travou, é um pouco por causa do programa, mas agradeço, acho que a mensagem foi passada e qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigada a todos.